aulas postadas no canal do YouTube, Teoria da Argumentação Jurídica. Hoje nós vamos dar a aula 2.1, já da unidade 2. Cada período é formado por 4 unidades. Então, essa disciplina tem a unidade 1, 2, 3 e 4. Para a primeira prova, nós teremos a unidade 1 e a unidade 2. Então, hoje nós iniciamos a aula 2.1, que já faz parte dessa segunda unidade, ok? Mas antes, vou falar algumas coisas, alguns aspectos da aula, fazer uma breve revisão, para a gente poder pegar o gancho e seguir adiante, ok? Observem que nós terminamos a aula da seguinte forma. Nós falamos inicialmente sobre gênero de discurso. Dentro desses gêneros, falamos que há 2 domínios discursivos muito importantes, que é o documental e o jurídico para o direito. Falamos de suas diferenças, de suas semelhanças, né? Também falamos sobre gênero textual e tipo textual. Aqui foi muito importante entendermos que há os tipos textuais narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo, argumentativo e o injuntivo instrucional. O direito se utiliza de todos eles, mais especificamente do dissertativo argumentativo, que é quando nós expomos nossas ideias através de argumentos, hipóteses, teses, tentando persuadir aquele que nos ouve, não é isso? Depois falamos um pouco sobre o texto jurídico em si, que sempre ele vai possuir uma interlocução, que é um endereçamento, uma finalidade, ele sempre vai ter um objetivo, uma condenação, uma absolvição, uma concessão, uma execução, algo dentro do mundo do direito. E tem uma estrutura que ela normalmente é bem rígida, porque o direito ele é basicamente tradicional, principalmente de tradição itálico-germânica. Então, na estrutura, ele vai ter um título, um vocativo, os dados, os fatos, que é o desenvolvimento, e também a própria argumentação, que é o do direito, a conclusão, onde serão colocados os pedidos, e o fecho, local, data e quem pede. Isso é muito importante porque todo texto jurídico, principalmente aqueles que vão peticionar o judiciário, tem basicamente essa estrutura, certo? E aí nós passamos um problema para vocês, que era trazer uma pequena estrutura do que seria uma petição inicial. Eu não queria aqui na atividade que vocês fizessem uma petição inicial. Vocês não têm ainda maturidade jurídica, intelectual para fazer. Talvez alguns, por lidarem já com o direito, já trabalharem na área, teriam mais facilidade. Mas outros não, a maioria de vocês não, né? Mas aqui já seria o início, o embrião do que poderíamos no futuro considerar uma petição inicial. Nessa estrutura, pedimos para vocês definirem um conflito, depois caracterizar os personagens, depois escolher os elementos, seriam os fatos, os desdobramentos, definir os argumentos, podem até ser argumentos jurídicos, e estabelecer os pedidos. Não é isso? Observem que cada um desses elementos que compõem a estrutura é muito importante. Sem um deles, qualquer pedido jurídico ficaria inepto, ficaria ilógico, ficaria incompreensível, ficaria sem seguir as regras básicas de uma solicitação, de um requerimento judicial, ok? Muito bem. E aí, para poder clarear para vocês, eu vou dar um exemplo básico. Eu não vou escrever com todos os detalhes, mas a gente poderia aqui pontuar algumas coisas para poder servir de exemplo para vocês. Imagine que o nosso conflito aqui seria uma TV LG, certo? De 32 polegadas, que apresenta um vício
oculto. Esse vício oculto é chamado no direito do consumidor de vício redibitório. Você compra uma TV e ela aparentemente não apresenta nenhum defeito. Ao passar dos dias, quando você vai utilizar o aparelho, começa a aparecer aquelas linhas, o som não sai muito bem, fica se desligando. São vícios que quando você comprou não davam para passarem percebidos. São vícios ocultos, chamados redibitórios. Pronto, esse é o nosso conflito. Então, é um conflito que estamos tratando de uma relação de consumo. Uma relação de consumo. Você comprou um aparelho que veio com um problema. Esse contrato de compra e venda é uma relação de consumo. Quer você tenha comprado numa loja física ou pela internet. Não importa. Beleza? Pronto. Esse é o nosso conflito. Vamos caracterizar agora os personagens. Quem seriam os autores? Quem seria aqui o consumidor? O consumidor seria eu, né? Aqui eu vou descrever minhas características. Meu nome completo, meu RG. Mas eu não tenho os dados. Quando a gente está criando, a gente coloca 00, XX, mas não deixa de colocar RG, CPF. Coloca domiciliado, residente na rua Y, na rua X. Coloca de uma forma que não fique em branco, mas que não se crie. Ok? Se você está fazendo uma prova onde ele já te dá a história e lá tem os dados, aí você repete aqueles dados. Se não tá, você não cria. Então aqui você coloca RG, você coloca CPF, você coloca endereço, você coloca telefone, você coloca e-mail, que hoje é muito importante, principalmente com os processos digitais, certo? Você coloca filiação, filho de fulano e cicrano, você coloca também a profissão, o estado civil, tudo isso é importante. E outros que você considerar importante. Eu sou consumidor, logicamente, eu também sou o autor da ação. Compreendeu? Quem seria o réu? Vamos imaginar que na história aqui seja a loja da Magazine Luiza. Aqui você vai colocar CNPJ, você vai colocar o CNPJ dela, vai colocar o endereço. Se você tiver, você coloca a inscrição estadual, certo? Coloca todas as informações que você tiver da empresa. No caso aqui, é a empresa que lhe vendeu. Seria a ré. Compreendeu? Pronto. Criei o conflito, criei os dados dos personagens. Agora eu vou escolher os elementos e os desdobramentos. Aqui eu vou contar a história, né? Aí você vai contar a história. Não vou descrever aqui porque vamos perder muito tempo com isso, mas aqui eu poderia dizer: o autor adquiriu o aparelho de TV LG 32 polegadas no dia tal, na loja Magazine Luiza da cidade de Irecê, e levou para casa sem apresentar nenhum defeito. Ocorre que, após 2 semanas de uso, a TV começou a apresentar alguns vícios em alguns vícios em seu funcionamento, como por exemplo, linhas coloridas, imagem deformada, áudio ruim. Logo foi procurada assistência técnica, contudo o aparelho passou um mês
e voltou com os mesmos defeitos. Desta forma, surge para o autor o direito previsto no CDC, Código de Defesa do Consumidor. Beleza. Coloquei aí os elementos, os fatos. Aqui nós chamamos o direito de dos fatos. É quando a gente conta a história, certo? Depois que eu conto essa história, eu vou definir os argumentos. Por que eu acho que o autor tem direito? Aqui, por exemplo, eu poderia abrir o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078, e vocês observam que aqui na seção 3 fala da responsabilidade por vício do produto e do serviço. O artigo 18 fala exatamente dessa questão dos defeitos do vício redibitório. Vamos ler. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo, a que se destinam ou lhe diminuem o valor, assim como aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Então, veja, Magazine Luiza é um fornecedor. Magazine Luiza não é a indústria LG, mas é um fornecedor. Compra da indústria e revende. Então, ela tem responsabilidade solidária. Porque, caso ela não resolva o problema, a indústria, a fabricante LG, vai ter que responder pelo problema, responder pelos danos. Interessante é o que diz o parágrafo 1º. Não sendo o vício sanado no prazo de 30 dias, nossa história, quando eu contei, eu disse que ficou na assistência técnica 30 dias, mas voltou com os mesmos problemas. O que é que surge para o consumidor? O direito de substituição do produto por outro da mesma espécie. Posso pedir uma nova TV LG. Posso pedir a restituição da quantia paga. Paguei R$ 1.500, vou receber de volta. Ou o abatimento proporcional do preço. A TV hoje só vale R$ 500 por causa dos seus defeitos, porque eu vou gastar mais 500 para consertar. Posso ter o abatimento do preço. Entende? Então, aqui na seção 3, você poderia encontrar um artigo que se encaixasse com sua história. E aí você colocaria aqui na fundamentação. Então, você pode fundamentar sobre a responsabilidade solidária do fornecedor, né? Com base no artigo 18 do CDC. Do CDC. E aí você, quando fosse pedir, se você quisesse a substituição do produto, você ia mencionar essa questão da substituição do produto por outro. E aí você colocaria o mesmo artigo 18, só que agora o parágrafo 1º do CDC. Seu pedido tem que estar fundamentado. É aqui que você coloca o argumento. Beleza. E aqui nos pedidos, o que é que eu posso, então, requerer? Posso requerer a troca do produto, né, por outro da mesma espécie. E eu tenho que colocar, interessante aqui, outras alternativas. E se esse produto não existe mais, se a TV não fabrica mais? Eu posso, então, colocar um pedido substitutivo, que seria a devolução do dinheiro, da quantia paga. Pronto. Simples. Não estou pedindo para você colocar a parte técnica, construir uma petição. Não. Mas apenas estruturar, principalmente trazendo aqui um conflito. Poderia ser um conflito de família,
por exemplo, sobre guarda, sobre pensão alimentícia, né? Caracterizar o autor e o réu, que são os personagens, os personagens que compõem o conflito, escolher sua história, que são os elementos, seus argumentos jurídicos, seus pedidos. Pronto. É essa atividade aqui que eu quero que vocês façam. Beleza? Para finalizar essa nossa discussão, vou mostrar para vocês aqui um outro tipo de pedido. Não um pedido na esfera civil, mas agora um pedido na esfera criminal. Vocês sabem que o delegado de polícia ele sempre representa a justiça solicitando, pedindo alguma coisa, né? E aí, dentre as prisões, nós temos a prisão preventiva e temporária, que são prisões cautelares, prisões que ocorrem antes do trânsito em julgado do processo criminal, antes do processo findar, antes da prisão-pena. Então, por exemplo, aqui nós temos um pedido de prisão. Olha só, esse pedido é meu, aqui eu tenho um cabeçalho, aqui eu tenho o vocativo, né, que é o endereçamento. Como eu trabalhava aqui na Delegacia de Drogas, eu requeri a juíza aqui da comarca de Irecê. Aqui são os dados do processo, no caso do inquérito, porque ainda não havia processo criminal formado. Aqui vem quem está pedindo. Veja que é um pouco diferente da estrutura de uma petição civil, no caso, feita ao juiz. Aqui seria uma representação criminal, feita por um delegado de polícia. A Polícia Civil do Estado da Bahia, tal. Vem a presença de Vossa Excelência, ó, muito importante essa frase, ela é repetida sempre, em qualquer pedido à justiça. No caso, eu venho representar pela decretação da prisão preventiva, em desfavor de, a qualificação completa aqui, do acusado, pelos fatos e pelo direito expostos a seguir. Aqui eu conto a história dos fatos. Esse pedido aqui tem a ver com tráfico de drogas. Aqui, ó. Aqui eu mostro indícios de autoria, materialidade. Aí depois eu venho para o direito, que a gente chama também dos fundamentos jurídicos. Eu vou fundamentar o meu pedido. Por que eu estou pedindo essa prisão? Com base em quê? Nos fatos e no direito. E onde está isso na lei? Aí eu vou mostrar. O acusado pratica o artigo 33 da Lei de Drogas, que é tráfico. Essa prisão é cabível porque está prevista lá no artigo 313, inciso 1 do Código de Processo Penal. Aqui, nos requisitos cautelares, eu demonstro que existe o fumus commissi delicti e o periculo libertate, que é a fumaça do bom direito, ou a fumaça da prática do delito, e o periculo in mora, que aqui nós chamamos de periculo libertate, o perigo da liberdade. Depois a insuficiência da aplicação de outras cautelares, e aqui eu faço o pedido. Como eu só quero uma coisa, o pedido é simples, prisão preventiva de fulano de tal. E aqui vem o final, que é o fecho. Nestes termos pede deferimento, local, data, assinatura. Pronto. Esse é um modelo de uma petição, que nós não chamamos assim porque é da esfera policial jurídica, policial criminal. Nós chamamos de representação, é um modelo de representação de prisão preventiva. Beleza? Tudo tranquilo? Ótimo. Agora a gente pode dar uma respirada e vamos continuar partindo agora para a nossa aula 2.1, ok? Pois vamos lá. Antes de falar da aula 2.1, exatamente, eu quero mostrar uma coisa para vocês e deixar bem claro. Olha só. Observe aqui que a unidade 1, vou aumentar aqui para vocês verem. A unidade 1 teria 4 aulas, tá vendo? Dessas 4, nós demos 3. Teoria da comunicação, do discurso e domínios discursivos. Beleza? E a aula 1.4, o que vai acontecer com ela?
Se vocês observarem, a aula 1.4 fala sobre algumas regras da língua portuguesa. Crase, concordância, acentuação, ortografia. Eu não vou dar essa aula, porque eu iria chover no molhado. Na verdade, todo mundo aqui tem que estudar português. Aproveite que aí no AVA de vocês tem curso de português online grátis. Quem tiver dificuldade, faça, estude, porque o direito é uma língua que usa muito a escrita. Nós escrevemos muito e escrevemos na linguagem formal, a norma culta. Então, se você é uma pessoa que só lê o que recebe no WhatsApp, sinto muito, querido. É provável que você não saiba escrever. Mas se você é uma pessoa que lê livros, lê artigos, lê notícias, você provavelmente vai ter uma facilidade maior para escrever, ok? A aula 1.4 eu não vou dar. Então, ela não cai na nossa primeira avaliação. Não cai como teoria, mas cai de forma indireta, na prática. Se eu pedir para você escrever um texto, eu vou exigir todas as normas da língua. Concordância, ortografia, acentuação, tudo. Tudo aquilo que envolve o português, ok? Então, por isso que hoje nós já vamos entrar direto na 2.1, que é comunicação e discurso jurídico. Vamos lá, então? Muito bem, está aqui a aula. Como vocês viram aí no sumário, a unidade 2 vai falar a primeira aula sobre retórica, a segunda, figuras da argumentação, a terceira entra no tema da lógica e a quarta aula, raciocínio jurídico. Quando terminarmos a unidade 2, aí nós faremos nossa primeira avaliação, com 3 aulas da unidade 1 e 4 aulas da unidade 2, somando 7 aulas. Beleza? Então vamos lá, que o tempo corre rapidamente, né? E eu quero que vocês peguem comigo aí o que é mais importante, ok? Vamos começar pela comunicação e discurso jurídico, falando sobre alguns aspectos da argumentação que envolve uma ciência, uma arte chamada retórica. Vocês já ouviram falar sobre o que é retórica? A retórica, ela teve como seu principal teórico um cidadão chamado Aristóteles. Na Antiguidade Clássica. Na verdade, a retórica é uma arte de usar a linguagem para se comunicar de forma eficaz, de forma persuasiva. É uma arte, é uma técnica, certo? De falar bem. Então, uma pessoa que fala bem, que persuade, usa a retórica. Ele escreveu, Aristóteles, uma obra chamada A Arte da Retórica. Para ele, a retórica é um contraponto da dialética. Enquanto os métodos dialéticos eles são necessários para encontrar a verdade em questões teóricas, os métodos retóricos eram usados em assuntos práticos, como, por exemplo, a defesa da culpa ou a inocência de alguém, ou para decidir o curso da ação a ser tomado por uma assembleia, por uma reunião. E aí, a partir daí, nós podemos dizer, como José Luiz Fiorin disse em 2015, na sua obra Argumentação, que a retórica é filha da democracia. Beleza. Surge uma pergunta. E o que é democracia? Falei um pouco sobre o que é retórica, a arte de falar bem. Mas por que ela é filha da democracia? Beleza. Democracia é o governo em que o povo exerce a soberania. Certo? É um sistema político. No Brasil, nós adotamos a democracia. Democracia representativa, onde nós elegemos senadores, deputados para nos representar na Câmara Federal ou no Senado Federal. Os cidadãos participam diretamente das eleições. Então, quando o governo ele é representativo porque foi eleito, nós estamos diante de um sistema político chamado democracia.
Então, por que seria a retórica filha da democracia? Pelo seguinte, sempre quando estamos discutindo algo, existem dois pontos de vista. Sempre. Aqui. Se eu estou falando sobre o aborto, existem os favoráveis e os contrários. Se eu estou falando sobre a legalização das drogas, favoráveis e contrários. Se eu estou falando, por exemplo, agora, atualizando nossos exemplos para o que estamos vivendo, há os favoráveis e os contrários ao confinamento social. Então, sempre temos dois pontos de vista sobre uma questão. E o direito, ele vai prevalecer quando os argumentos forem mais consistentes, né? A retórica, e logicamente ampliando para a argumentação, ela está fundada nesse dissenso. Dissenso é exatamente o desacordo das ideias, a divergência. Porque é na divergência que vai surgir o conflito. Consequentemente, o direito irá poder ser usado para dirimir este dissenso, este conflito, esta convergência. Então, veja, se o dissenso é a divergência, o desacordo de ideias, o que seria o senso? Capacidade de julgar, a capacidade de entender, certo? É um juízo, uma percepção sobre uma ideia, um fato, um valor. Logicamente, pode haver um acordo quanto a esse julgamento, e aí vamos estar diante de um consenso. Se todos são favoráveis ao confinamento social, nós temos um consenso. Se houver um desacordo, teremos um dissenso, que é uma divergência, um desacordo das ideias. E aí que entra essa questão da democracia. O dissenso, a divergência, o contraponto de ideias só existe em sociedades democráticas, como a de Aristóteles, do mundo grego antigo, da antiguidade clássica. Entende? Quando pessoas permitem que as outras manifestem suas ideias, seus pensamentos, mesmo que contrários, você está dentro de uma sociedade democrática. Quando um projeto de lei, quando uma PEC, quando algo é discutido no Congresso Nacional, sempre há aqueles que votam a favor e há aqueles que votam contrários. Raramente há um consenso de ideias. Normalmente vimos o dissenso. Porque aí tem muitas coisas por trás. Quem aquele grupo representa, quais os interesses envolvidos. Independente disso, é muito saudável dentro da sociedade democrática o dissenso. Muito, muito saudável. Porque é a oportunização que as pessoas, através da retórica, manifestem seus pontos de vista. E isso para o direito, para os que lidam com o direito, é extraordinário. Porque eu posso construir discursos argumentativos consistentes. Não é verdade? Muito bem. E a comunicação? Como é que ela é operacionalizada, tendo em vista o direito, tendo em vista a argumentação, tendo em vista a retórica? Como é que ela pode ser operacionalizada, realizada, aplicada? Primeiro, sabemos que comunicação é uma atividade humana onde o homem interage um com o outro, né? Dentro da sociedade em que ele está inserido, logicamente. Cada pessoa irá se comunicar de acordo com o meio social que ela vive, convive, participa. E nessa relação de alteridade, ou seja, nessa relação de interação, é que o homem se constitui como sujeito. Sujeito. Ele é detentor de direitos. E ele também se constitui como pessoa que pode falar, pode ouvir, pode interagir. E essa interação ela ocorre nas diversas áreas da ação humana.
de atividade humana. Uma delas, principalmente, é o direito. Com certeza. É o direito que se utiliza da comunicação para a solução dos conflitos entre as pessoas que convivem numa comunidade, que convivem em sociedade. Certo? Trubillano e Henriques, nesta obra 2010, ele diz que a comunicação se dá através de uma estrutura. Quando eu falo de estrutura, eu estou falando do modus operandi. Como é que é o modus operandi, a estrutura da comunicação? Nós vimos um pouco isso quando estudamos as teorias da comunicação. Mas aqui, veja só o que diz Trubillano e Henriques. Ele diz que nós precisamos de um emissor. Nós precisamos de um emissor. Esse emissor, ele também é chamado de locutor, enunciador, claro. Aquele que emite, aquele que enuncia, aquele que fala, aquele que escreve, é o emissor. No direito sempre vamos ter um emissor. Lembra que eu falei que existe um princípio constitucional do processo chamado da inércia jurisdicional? Ou seja, a justiça ela não age por conta própria. Ela precisa ser provocada pelas partes. Então, essas partes são emissores, são enunciadores. A justiça, neste exemplo, são receptores. A justiça é receptora, quer seja federal, quer seja estadual, trabalhista, eleitoral. Ela é locutária, enunciatária. Ela recebe a mensagem através de uma petição. Claro, em alguns momentos ela vai estar no polo de receptora ou no polo de emissora. Quando o juiz, por exemplo, lavra uma sentença, ele é emissor para o réu, para o autor, para o advogado, para o tribunal. Sempre teremos uma mensagem, claro, tem que ter um conteúdo. E no direito, vimos que esse conteúdo tem uma estrutura. Tem o vocativo, que é o endereçamento, tem os dados, tem o conteúdo em si, que são os dados, os fatos, a argumentação jurídica, que é do direito, os pedidos. E tem que ter um canal. O modus operandi de qualquer comunicação tem um canal. O canal é o meio, é o código. Qual é o meio hoje que nós usamos de uma forma bem tecnológica para acessar a justiça? O processo eletrônico, não é verdade? Qual o código que usamos? A linguagem formal, português, e às vezes até o latim. E por que não dizer línguas estrangeiras? Sim, algumas expressões só existem em inglês, em espanhol. E o ruído? Existe ruído, obstáculo nessa comunicação? Ela está ocorrendo naturalmente, sem dificuldade nenhuma, ou em algum momento existe um obstáculo, existe um empecilho, uma dificuldade para que ela transite entre o emissor e o receptor. É importante? Sim, é importante saber, porque se você não cuidar do obstáculo, ele poderá impedir que sua mensagem chegue ao receptor. Tranquilo? Vamos seguir. Vamos seguir. Comunicação e argumentação. Bem, nós já vimos que comunicação é a forma como os homens se entendem e chegam aos consensos, aos acordos, não é? Muito bem. E também falamos que nem sempre há consenso. O que é que vai haver? Dissenso. Porque na sociedade sempre vai existir ideias divergentes. Vão existir pontos de conflito, não é? E esses pontos de conflito nem sempre terão uma resolução fácil. É aí que surge, olha quem surge, o direito. O direito, ele passa a ser um mediador dos conflitos sociais.
Porque o objetivo maior do direito é sempre uma convivência pacífica entre as pessoas, uma convivência harmoniosa entre as pessoas. Isso não significa, meus amados, meus queridos, que o dissenso vai desaparecer com o surgimento de uma lei. Não, nem sempre. Mas significa que aquele posicionamento, aquela lei que foi editada, ela vai ser tomada como regra. Mesmo que algumas pessoas concordem ou não em obedecer à lei que foi estabelecida, aquele posicionamento tomado, aquela lei que foi redigida pelo Congresso, ela vai servir como regra. Será que todo mundo aqui paga imposto de renda? 27,5% sobre sua renda. Paga porque gosta do governo? Porque quer? Com certeza não. Mas é uma regra que foi estabelecida, é uma lei que foi estabelecida. Pessoas que ganham acima de tantos R$1.000 por ano têm que pagar imposto de renda retido na fonte. Que eu concorde ou não. Eu não concordo que eu tenha que pagar IPVA todos os anos, valores absurdos, e andar em estradas tão esburacadas. Não concordo que tenhamos que pagar IPTU e não ver o dinheiro ser aplicado. Então, existe dissenso. Eu concordando ou não, eu tenho que obedecer. Eu tenho que pagar IPTU, eu tenho que pagar IPVA, eu tenho que pagar o imposto de renda, porque senão eu vou ficar em débito com o Estado, com a União, com o município, não é? Eu vou dar um exemplo bem interessante para a gente compreender melhor como o direito entra na mediação dos conflitos para solucionar, promover uma paz, uma justiça social. Lembra que eu falei sobre aborto naquela segunda aula? Muito bem. Vamos ver no Código Penal essa questão do aborto? Aí a gente vai esclarecer melhor este meu exemplo, tá? Vamos abrir o Código Penal? Muito bem, com o Código Penal aqui aberto, estou aqui, ó, Código Penal, artigo 128. Tá vendo? Artigo 128. São as causas excludentes específicas de aborto. O que o Código diz? Não se pune o aborto que é praticado por um médico em duas circunstâncias. A primeira, o Código chama de aborto necessário, que é quando não há outro meio de salvar a vida da mãe, a vida da gestante. O segundo caso é o aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Se essa gravidez ela adveio de um estupro, esse aborto ele é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Uma menina de 13 anos foi estuprada e está grávida. Seu representante legal, que é o pai, pode ir no SUS e solicitar a realização do aborto. Claro, provando que é oriundo, que adveio de um crime de estupro de vulnerável, neste meu exemplo. Entende? Observe que nós temos dois grupos. O primeiro diz que o aborto é um direito garantido pelo Estado. Beleza. As pessoas podem realizar o aborto. É o que diz o primeiro grupo. O segundo grupo diz que aborto é crime. E o Código Penal brasileiro é adepto da primeira corrente ou da segunda corrente? O Código se fundamenta no segundo grupo. O aborto no Brasil ainda é crime. Entretanto, o aborto é permitido em algumas circunstâncias. É aí que entram as exceções que nós vimos no artigo 128. O aborto necessário e o aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Beleza? Observem que nós temos dois grupos, dois pontos de vista
que se o direito não intervisse, iria causar sérios problemas na sociedade. Mas o direito vem como mediador e diz, não, o aborto é crime. E se o aborto é crime, ele deve ser punido. Contudo, há exceções. E aí, em 2013, foi criada uma exceção que não está prevista na lei. Nós chamamos de causa supralegal. Está prevista na ADPF 54. Vamos ver? Observe que aqui do lado do artigo 128 tem vide ADPF 54. Vamos clicar. Quando nós clicamos, ele abre a página do Supremo Tribunal Federal, onde mostra o conteúdo dessa ADPF 54. O que é uma ADPF 54? ADPF significa Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Não é? Nós vamos estudar isso em direito constitucional. Em algumas ocasiões, certas leis municipais, estaduais ou até federais, elas vão de encontro à Constituição. Ou porque o seu conteúdo não condiz com o texto constitucional, ou porque foram editadas de tal forma que desobedeceram o rito processual estabelecido na CF, na Constituição. É o que nós chamamos de inconstitucionalidade material ou processual. E quando se trata de arguição desse cumprimento fundamental, é porque aquela norma ela está indo de encontro a algum preceito, a algo que é protegido pela Constituição. E no caso aqui era o direito da mulher a abortar. E aí nós temos aqui, o conteúdo da ADPF 54. E vimos aqui a ementa, que é o resumo. Olha o que diz aqui. Vamos aumentar aqui um pouquinho, você pode aumentar aí na sua tela também. Adequação e interrupção da gravidez feto-anencefalo, política judiciária, macroprocesso. Né? O que diz, tanto quanto possível, há de ser dada sequência a processo objetivo, chegando-se de imediato a pronunciamento do STF. Em jogo, valores consagrados na lei fundamental, a que ele se refere à Constituição, como são a dignidade humana, da saúde, liberdade e autonomia da manifestação da vontade e da legalidade, considerados a interrupção da gravidez de feto anencefalo e os enfoques diversificados sobre a configuração do crime de aborto, adequada surge a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ou seja, o STF diz que é inconstitucional interpretação da interrupção da gravidez de feto anencefalo ser uma conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128 do Código Penal. Ou seja, o Brasil, por ser uma república laica, um país laico, ele deve ser neutro em relação às religiões. Uma mulher pode decidir se quer abortar ou não, se comprovado que seu feto for anencefalo, não tiver o cérebro desenvolvido, em virtude, por exemplo, de uma deformação genética ou do vírus que causou a Zika, não é? Entenderam como o direito surge para dirimir conflitos? Como mediador? Muito importante. Não significa que o dissenso vai desaparecer, mas aquela regra que foi estabelecida, ela vai ser seguida, obedecida. Beleza? E aí a argumentação e precisamente a retórica, como diz aqui, é exatamente o instrumento fundamental na luta pela regulamentação dos princípios, dos valores que regem a sociedade. O direito surge exatamente para pegar aquele conceito moral que está na sociedade, que tem muito valor, muita importância, ele positiva e aí transforma algo que era apenas solto da sociedade em uma regra que deve ser seguida por todos nós.
por toda a sociedade. Beleza? Aqui surge uma perguntinha bem interessante que eu quero fazer para vocês. A pergunta está aqui, ó. Vou fazer a pergunta aqui mesmo. Onde são elaboradas as leis? Já que estamos falando delas. Onde? Como? Onde são elaboradas essas leis? Pensem um pouquinho e me respondam. Pensem. Pensaram onde são elaboradas as leis? Muito bem. Vamos começar na esfera municipal. Câmara de Vereadores, né? São elaboradas leis que dizem respeito ao município. Algo de interesse local. Muito bem. Vamos a nível estadual. Assembleia Legislativa dos Estados. Estamos aí já no nível regional, né? As assembleias tratam de leis que interessam ao Estado. E aí nós temos o Congresso Nacional a nível federal. O Congresso Nacional é bicameral. Tem duas câmaras. Bicameral. Nós temos a Câmara Federal, que é Câmara Federal, que é dos deputados, e temos o Senado Federal, que é dos senadores. A Câmara, ela representa os interesses do povo, em tese, da população. São os representantes do povo. E o Senado Federal representa os interesses dos estados e Distrito Federal. Então, nós temos aí senadores que não representam o povo, mas representam os estados aos quais eles estão vinculados. Beleza? Muito bem. É importante entender onde são elaboradas as leis, porque a gente vai compreender que muitas vezes algo que tem uma certa repercussão local não se expande a nível federal. E aí muitas vezes não chega a ser colocado numa lei federal, no Código Penal, numa norma de abrangência nacional, né? Mas isso aí a gente vai estudar um dia quando formos ver competência legislativa. Cada um desses entes é competente dentro de seu território para elaborar e editar as respectivas leis. Beleza? Tranquilo? Vamos continuar aqui que as coisas vão só melhorando. A aula de hoje tem muito conteúdo, mas estudem aos pouquinhos, voltem o vídeo, escrevam, leiam o material do AVA e aí vai abrindo a mente, certo? E a gente vai conseguindo construir este assunto na nossa disciplina de teoria da argumentação jurídica. Beleza? Muito bem. Uma outra pergunta que me veio aqui na mente, que vai ajudar vocês também. Eu perguntei onde são elaboradas as leis, né? Eu posso perguntar aqui também, de que forma um fato social ele será considerado importante para ser positivado. Vou dar um exemplo. Vocês lembram do caso daquele homem que estava nos ônibus? Não me lembro se é em São Paulo ou no Rio, mas eu lembro que é uma cidade grande. E ele estava lá se masturbando nos ônibus, colocava o pênis para fora da roupa, chegou a ejacular em algumas mulheres. Foi levado para a delegacia inúmeras vezes e não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer, porque não tinha nenhuma norma que pudesse punir aquele cara.
Isso teve uma repercussão nacional muito grande. Veja, um fato social começou a ter uma repercussão nacional. Aí veio os deputados e criou em 2018 o artigo 215-A, praticar contra alguém sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Prisão aí, 1 a 5 anos. Interessante. Então, quando um fato toma uma repercussão política, uma repercussão jurídica, uma repercussão social muito grande, ele pode ser positivado. Estou dando o exemplo de um fato que se tornou crime, mas pode ter sido um fato que se tornou uma lei de caráter civil, de caráter tributário, trabalhista, e assim por diante. Ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos continuar. José Luiz Fiorin, nesta obra de 2015, ele diz: argumentar é construir um discurso que tem como finalidade persuadir. Muito bem. Persuadir. Esse é o objetivo do nosso discurso jurídico, né? Persuadir. E ele diz que a argumentação, a persuasão, ocorre através da enunciação. O que seria enunciação? A enunciação ela é uma atividade social, uma atividade interacional por meio do qual a língua é colocada em funcionamento. Quando eu preciso defender uma ideia, quando eu preciso argumentar, persuadir, eu faço isso através da enunciação. Eu uso a língua para poder argumentar, para poder divulgar minha ideia, minha tese, meu argumento. A enunciação é a utilização da língua na argumentação, na persuasão. E ele diz que a enunciação envolve 3 elementos. Ele diz que envolve 3 elementos. Observem aqui, se for para ele, a argumentação envolve o elemento enunciador, enunciatário e o discurso, também chamado de emissor, receptor ou mensagem. Quando eu estou falando destes mesmos elementos, mas não relacionado à argumentação, mas sim à arte de falar, que é a retórica, que é a técnica, eu estou falando de orador, auditório e argumentação. Então, o emissor aqui da argumentação, ele é o orador da retórica. O receptor da argumentação é o auditório. E a mensagem da argumentação é a própria argumentação. Muda só a nomenclatura. Mas dessa forma nós entendemos os 3 elementos que compõem a enunciação. E é sobre cada um deles agora, mais especificamente os da retórica, que nós vamos estudar neste momento. Bem, antes de nós continuarmos falando sobre esses elementos da retórica, orador, auditório e argumentação, eu quero fazer um adendo para falar sobre os meios de persuasão usados por Aristóteles, de acordo com o seu livro A Arte da Retórica. Isso aqui é importante nós fazermos, entendermos, porque quando formos ver o orador, como formos ver os outros, o auditório e a argumentação, a gente vai entender esses conceitos do que significa logos, patos e ethos, considerados os meios persuasivos da obra aristotélica. Beleza? Então vamos lá. Vou pontuar aqui algumas coisas interessantes. Veja como escreve em grego logos.
Mas o que significaria a palavra logos? Logos significa pensamento, logos significa palavra, logos significa razão. Interessante, né? Toda vez que você vê essa expressão, isso que significa pensamento. Estou falando do significado como palavra, não o significado dentro do conceito retórico. Daqui a pouco eu vou falar. E o que significaria patos? Patos significa sofrimento, experiência. Interessante, né? E o terceiro meio aristotélico de persuasão é o ethos. O ethos significa hábito, costume, caráter, identidade. Então, observe que cada palavra tem seu significado e esse significado é muito importante para o que nós vamos ver daqui a pouquinho, quando falarmos sobre o logos, o patos e o ethos. Ok? Bem, vamos então agora começar com o logos. Deixa eu só marcar aqui para poder identificar melhor para vocês. Beleza. Vamos lá. O que seria então, dentro do conceito da retórica, o logos? O logos, segundo Aristóteles, é aquela persuasão que é feita, é uma persuasão feita através do discurso, do próprio discurso. Então a palavra-chave aqui é discurso, certo? É uma persuasão feita através do próprio discurso. Quando você prova uma verdade por meio dos argumentos adequados. Olha que coisa interessante. Eu provo uma verdade através de argumentos adequados. Isso aí tem muito a ver com o direito, não tem? Olha, estamos falando de uma obra da antiguidade clássica. Aqui nós temos o uso exatamente da razão, nós temos o uso do raciocínio. Quer seja um raciocínio indutivo ou dedutivo para a construção do argumento, né? Eu falo dedutivo e indutivo porque vocês devem estar estudando isso em metodologia. Raciocínio indutivo é aquele que considera um número suficiente de casos particulares e conclui uma verdade geral. Já o raciocínio dedutivo é o contrário. Ele usa posições aceitas, já como verdades gerais, para extrair conclusões específicas. Outro aspecto aqui do logos é que recorre à objetividade, à estatística, à matemática. Realmente são provas, a lógica, são provas bem irrefutáveis, né? Agora vem o mais interessante, o exemplo. Onde é que nós poderíamos encontrar um meio de persuasão, o logos, dentro da atividade jurídica? Olha só, por exemplo, na construção da prova civil, da prova trabalhista, da prova criminal. Lembra que eu falei na aula, o direito penal, o processo penal trabalha com a verdade real, o que realmente aconteceu. Então, eu uso razão. Quando você, por exemplo, está investigando um homicídio, você vai utilizar um laudo de local de crime, um laudo de necropapiloscopia, um laudo de necrópsia, ou você vai usar uma prova técnica,
uma prova técnica de inteligência, de interceptação telefônica, de extrato bancário, de análise de vínculos de rede social, ou você vai usar outras provas que você pode encontrar no processo, uma câmera, uma filmagem, um vídeo, né? A construção da prova é com certeza um meio de persuasão. Através dele você vai persuadir o promotor de que aquele crime aconteceu e, logicamente, dentro do processo penal, o promotor vai tentar convencer o juiz de que aquela pessoa é culpada, que aquele crime ocorreu. É o que a gente chama de prova da materialidade e prova da autoria. No processo civil, da mesma forma. O autor vai ter que provar de alguma maneira, de alguma forma lícita, de que o seu direito é o que tem razão, né? Entenderam? Bem legal isso, né? Gostei bastante também. E aí a gente parte para o segundo meio de persuasão, que é o patos. O patos. Olha que coisa legal. O logos, o patos e o ethos. Eu acho isso muito, muito interessante, porque quando a gente estuda outras áreas do conhecimento e traz para a sua aplicação no direito, é uma coisa incrível. Porque o direito ele não pode se limitar à lei, à jurisprudência. Não. Quando a pessoa ela é multidisciplinar, sua visão do mundo, sua visão das coisas, dos conflitos, é outra. Ela vai ter muito mais alternativas na solução dos problemas, obstáculos, dificuldades que enfrentar, que vai procurar uma solução, né? E o patos? O que seria o patos? Essa persuasão aqui do patos, ela é feita através dos próprios ouvintes. Ela é feita por meio dos ouvintes. De que forma? Através de suas emoções. Olha só, patos é sofrimento e experiência, né? Então, eu vou persuadir utilizando as emoções. Posso até alterar isso aqui para ficar mais compreensível. Essa persuasão é feita através vamos modificar, das emoções dos ouvintes. O orador utiliza o sofrimento, a experiência dos ouvintes para persuadi-los. Olha só. Então aqui eu tenho o uso de apelos emocionais. Será que você consegue vislumbrar comigo um exemplo? Esses apelos emocionais, eles objetivam alterar o julgamento do público, com certeza. Com certeza. Vimos muito isso na política, né? Vimos muito isso na igreja, quando o pregador ele tenta, através da experiência e do sofrimento das pessoas, persuadi-los a aceitar aquela tese que ele está defendendo. Isso na política, então, e no direito também. No direito também. É feita por meio de metáforas, figuras de retórica, como a amplificação, ao contar uma história ou apresentar o tema de uma forma que evoca fortes emoções na plateia. Trazendo um exemplo bem simples, Jesus utilizava muito de metáforas quando contava as parábolas às pessoas. E através daqueles exemplos, ele conseguia evocar as emoções das pessoas, da plateia que estava ouvindo, e tocar-lhes o coração. Entendeu? Consegue imaginar um exemplo
Alguém consegue imaginar aqui um exemplo dentro do direito do uso do patos no convencimento, na persuasão? Eu lembrei aqui um que é bem famoso, é bem teatral. É a sustentação oral do tribunal do júri. Poderíamos até colocar assim, no tribunal do júri, para não confundir vocês. Existe um certo momento ali, quando, lembrando que o tribunal do júri é aquele grupo de 7 pessoas que vai julgar crimes dolosos contra a vida. A exemplo do homicídio doloso. Então, eles julgam e o juiz apenas coordena os trabalhos e, ao final, aplica a pena se o júri condenar o réu. Existe um momento, que é o momento mais incrível do tribunal do júri, que é a sustentação oral, são os debates. A acusação faz sua sustentação, mostrando que o réu é culpado, mostrando que ele praticou o crime e tal. Beleza. Tem um certo tempo para isso. Depois vem a defesa, mostrando que o réu não estava no local do crime, deve ser inocentado por falta de provas e pá, beleza. Essa sustentação oral é um teatro. Eles não são técnicos naquele momento, eles não mostram provas técnicas, porque quem está julgando, que são os sete do júri, não tem esse conhecimento. Então eles apelam para quê? Para o patos. Apelam para o sofrimento, para a experiência. Ah, porque aquele fulaninho ali do júri é um padeiro, ali é uma dona de casa. Eles vão tocar ali nas emoções para alterar o julgamento do público. Não é interessante? O patos é muito usado no direito e é incrível. Quem tem esse poder consegue mover montanhas. Absolutamente montanhas, porque quem trabalha com o tribunal do júri ganha um dinheiro muito bom. Muito bom mesmo. Tem que ser muito bom em direito penal, direito processual penal, em oratória e retórica e no patos. Beleza, último meio de persuasão criado por Aristóteles, o ethos. Nós vimos que ethos é hábito, costume, caráter, não é isso? Muito bem. E o que isso significa dentro da persuasão? O que isso significa? Significa que essa persuasão é alcançada através do próprio orador. Então, a persuasão conseguida através do próprio orador. Por quê? Porque o orador, pelo caráter que ele tem, pela forma discursiva, ele consegue acreditar, ele consegue fazer acreditar nas pessoas que ele é credível, que ele é confiável. Será que isso tem alguma aplicação no direito? Tem. Nós poderíamos dizer também que é a forma como o orador convence o público de que é qualificado para debater aquele assunto, que tem um caráter de autoridade para influenciar o auditório. Como é feito isso? Pode ser feito por uma figura notável no domínio da causa, ou por ser relacionado com o tema.
Então, é uma pessoa que tem muito domínio na causa ou uma pessoa muito técnica naquela questão, certo? Alguém consegue imaginar um exemplo aqui no direito? Alguém consegue imaginar um exemplo? Eu imagino, vou voltar aqui ao Tribunal do Júri, advogados, promotores renomados atuando no júri. Muitas vezes, o público, o auditório, se convence da argumentação trazida pelo advogado ou pelo promotor só pela figura que ele representa. Ah, é um advogado que nunca perdeu uma causa. Ah, é um promotor muito bom que nunca deixou o réu ser absolvido. Então veja que essa persuasão é conseguida através das características do personagem do orador, quem ele representa, quem ele é. Se ele for bom, é provável que as pessoas se convençam. Não só ser bom tecnicamente, mas a própria imagem do que ele representa. Entende? Bem, com isso nós vimos então os 3 meios de persuasão aristotélicos: logos, patos e ethos. Agora, a gente pode entrar então nesses elementos da enunciação trazidos aí da retórica, que é o orador, o auditório e a argumentação. Beleza? Vamos seguir então? Começando pelo orador. Nós vimos essa questão da importância do orador quando falamos da persuasão trazida por Aristóteles. E aqui a gente vai desdobrar melhor isso. Veja que a imagem do orador, ela é determinada não pelo que ele diz dele, certo? Não é o que ele acha dele mesmo, mas o que o mundo enxerga, ou seja, a forma como as pessoas o veem no mundo, o modo como ele se comporta, a sua imagem. Por isso que a imagem de uma pessoa é um patrimônio muito grande, né? E isso está ligado diretamente ao ethos. E não se refere à intenção, àquela subjetividade trazida do orador, mas à imagem que é construída na enunciação. Vimos que o ethos tem a ver com hábitos, costumes, caráter e identidade. Entendeu? Veja que a figura do orador está muito ligada ao ethos, a essa imagem que é construída na enunciação, no momento em que se utiliza a língua para persuadir, convencer. E aí, Aristóteles traz 3 razões que inspiram a confiança do orador. Olha que coisa legal. São palavrinhas em grego, então se acostumem. Vamos vê-las com frequência nessa unidade 2. A fronese, a areté e a eunoia. São razões, motivos que inspiram a confiança no orador. Ou seja, que impulsiona que ele tenha mais certeza daquilo que está falando. Que ele consiga ter mais fundamentos para embasar sua persuasão, seu discurso, já que seu objetivo é convencer o auditório. A fronese é o bom senso, é a prudência, é a ponderação. Muito importante para o orador, não é? Muito. Ter bom senso no seu discurso, ser prudente, ponderado. A areté são as virtudes como coragem, justiça, sinceridade. Veja que não cabe mentira no discurso, se o objetivo realmente for convencer. E a eunoia tem que ser um discurso também com traços de benevolência, de solidariedade. Beleza? E aí o orador, ele pode fundamentar o seu discurso para o público em uma dessas 3 razões, fronese, areté ou noia, a depender do modo como ele vai desejar ali, querer persuadir o auditório. Em algum momento, uma ou outra razão vai predominar.
E aí a gente vai ver exatamente como vai se encaixar aqueles meios de persuasão trazidos por Aristóteles. Por exemplo, se o discurso estiver fundamentado na fronese, na razão chamada fronese, o discurso do orador vai estar baseado no logos, ou seja, seus argumentos vão ser razoáveis. Vão ser provados, argumentos que serão provados, dificilmente questionados. Veja que a fronese está ligada à prudência, ponderação, bom senso. Então, um discurso baseado na fronese, ele vai estar ali ligado diretamente ao logos. Beleza? Olha como foi importante aquele parênteses que a gente fez. Que inclusive não tem no material. E também não está construindo de forma lógica e didática, como eu estou trazendo para vocês. Já se o discurso está fundamentado na areté, está baseado na areté, veja que uma das bases vai ser o ethos, ou seja, a imagem que o orador ele constrói de si mesmo quando está discursando. Porque à medida que as pessoas vão vendo que a palavra dele é credível, é confiável, claro que a imagem dele vai sendo construída de forma muito positiva. Mas se o discurso, se o que inspira o orador é a eunoia, esse discurso aí vai estar fundamentado no pathos, ou seja, na relação de simpatia que o orador tem com o auditório. Compreendeu? Veja que a fronesis está ligada ao logos, a areté está ligada ao ethos e a eunoia está ligada ao pathos. Não confundam, aqui são as 3 razões que inspiram confiança, logos, ethos e pathos são meios de persuasão aristotélicos. Ok? Vamos agora seguir para o auditório. Muito bem, acerca do auditório, nós podemos falar o seguinte: são as pessoas, é o alvo, né, do discurso, aquelas pessoas que serão persuadidas. Lembre-se, as pessoas possuem valores, princípios, crenças diversos. E o orador tem que estar atento a isso. O orador, por exemplo, do tribunal do júri, ele deve conhecer quais são os valores, os princípios, as crenças, até mesmo a religião, grau de escolaridade, daqueles que compõem o tribunal do júri daquele dia que ele está ali trabalhando. Isso vai interferir diretamente na persuasão, no seu modo de convencimento. E para que essa argumentação seja eficaz, ele tem que conhecer o pathos do auditório. Lembra o que nós vimos o que é pathos? O que é pathos? É o sofrimento, a experiência, as emoções dos ouvintes, né? Ele tem que conhecer o pathos, certo? Ele tem que conhecer qual estado de espírito daquelas pessoas, qual é a disposição real do auditório, certo? Para que ele possa, então, se valer das ferramentas, instrumentos mais eficazes no seu convencimento. E aí surge uma coisa interessante. Nem sempre o orador vai conhecer o pathos do seu auditório. Então, nós temos o que chamamos de auditório médio, que corresponde àqueles valores dominantes na sociedade em certo tempo, em certa formação social. E eu trouxe um exemplo para entendermos o que é auditório médio do conceito de família. Veja que o auditório médio brasileiro, ou seja, as pessoas que estão num nível de princípios, valores e crenças mediano da sociedade brasileira, é conservadora em relação ao direito de família. Eles acreditam, por exemplo, que o conceito de família é definido pelo Estado e pela religião. Então,
Pelo Estado, nós temos aí a Constituição de 88, que traz um conceito de família, né, da década de 80, e também temos um conceito religioso. Família é um casal heterossexual que possui filhos. Esse é um conceito tradicional, conservador. E isso é o auditório médio brasileiro. Ou seja, a maior parte da população brasileira acredita que família é um casal formado por homem e mulher e que tem filhos. Interessante. Mas, se o orador conhece bem o seu auditório, ele pode entender, por exemplo, que esse auditório já possui outros conceitos relacionados à família. E aí ele pode, por exemplo, discutir sobre família homoafetiva, não é? A família pode ser pessoas do mesmo sexo. Ele pode falar sobre união estável homoafetiva. Veja que é um outro conceito de família. Ele pode falar sobre casamento homoafetivo. Desde 2011, que é possível duas pessoas do mesmo sexo casar no Brasil, né? Ele pode falar sobre o conceito de família anaparental, que é constituída por irmãos, por amigos. Família unipessoal, constituída só por uma única pessoa. Ou ele pode trazer conceitos tradicionais, como a família monoparental, certo? Na verdade, Constituição e Código Civil ainda são muito tradicionais. Quem trouxe novos conceitos de família, introduziu no direito, foi a jurisprudência. Por quê? Porque o conceito de família evoluiu. Família não é homem, mulher e filhos. Família são qualquer tipo de relação. Homem com homem, mulher com mulher, amigos. Pode ser que tenha uma família patriarcal ou uma família cujos chefes sejam uma mãe matriarcal. O conceito de família mudou. Mas imaginemos que ele não soubesse, o orador não soubesse com que público estava lidando, com que auditório estava ligando. Aí ele teria que partir por auditório médio. Beleza? Vamos agora para o terceiro elemento aí, que é a argumentação. Continuando, o último ponto, argumentação. Já vimos que argumentar é persuadir, né? É levar o outro a aceitar, a aderir o seu discurso. Claro, temos que ter essa adesão ao que vai ser comunicado. Nem sempre vai acontecer. Por quê? Porque cada indivíduo, cada público possui suas crenças, seus valores, seus princípios distintos. Então, nem sempre o advogado vai convencer o juiz, o promotor. É normal. Nem sempre numa palestra você vai conseguir convencer as pessoas. Você não conhece toda a história, a experiência de cada um. Agora, para que o discurso possa cumprir esse objetivo, ele precisa partir de um ponto comum, de um acordo prévio. Pode ser um fato, uma suposição, uma norma, uma hierarquia de valores. Quando você parte de algo comum, que é conhecido das pessoas, para então desenvolver sua ideia, provavelmente sua persuasão irá alcançar o objetivo. Agora, para que essa adesão possa acontecer, precisa de 3 condições, segundo Trubeliano e Higgs. 3 condições. Quais são? Primeira, legitimidade. Segunda, credibilidade. E terceira, persuasão. Na legitimidade, quem está discursando tem que ter autoridade, tem que ter responsabilidade. Veja que isso está diretamente ligado ao
logos, não é? Diretamente ligado ao logos. Já a credibilidade, o orador tem que ser levado a sério. Claro, isso está ligado ao ethos e à própria persuasão que o auditório deve aderir à proposta que lhe é endereçada. Só assim ele vai alcançar o seu objetivo. Essa argumentação ela pode ser dividida de duas formas: objetiva e subjetiva, certo? Na argumentação objetiva, e aí aqui ela é sustentada pelo logos, essa argumentação objetiva ela vai estar fundamentada na lógica, na quase lógica, argumentos que eu consigo provar através das relações lógicas e que dificilmente serão contestados. Provas técnicas cabem bem aqui. Muito bem. Né? Por exemplo, coloquei até o exemplo aqui, ó. Argumentação sustentada nos fatos que envolvem um caso criminal, nas provas colhidas pela polícia. Se a polícia conseguiu provar que foi fulano, e eu tenho provas disso, tenho aquela filmagem colocando o réu, o acusado, no local do crime, ele foi encontrado com a arma do crime, é muito difícil refutar, contestar uma prova dessa. É uma argumentação objetiva, beleza? Já na argumentação subjetiva, ela é fundamentada, sustentada no ethos e no pathos. Os argumentos aqui não estão baseados na lógica, na objetividade, na matemática. Não, mas aqui está baseado na comoção, na emoção, tanto do orador quanto do auditório, não é? Por exemplo, eu coloquei aqui uma argumentação baseada no relacionamento entre os envolvidos no crime, autor, vítima, testemunha, ou na crueldade em fatos anteriores. Veja que a argumentação aqui vai estar fundada em aspectos que tem a ver mais com a emoção, com as relações, né? Imagine aí o autor envolvido com a vítima, caso de Maria da Penha, ou na crueldade, na forma como matou, ou em fatos anteriores ao delito, uma briga, uma desavença. Beleza? Ainda sobre questões do discurso, é importante nós lembrarmos aqui o que mostra Quintiliano no livro Institutos da Oratória, também da Idade Clássica, que o discurso ele parte de 5 operações, ou seja, ele é composto de 5 operações. Quais são? A inventio, o dispositio, a elocutio, o actio e a memória. 5 elementos que compõem o discurso. O invencio é a escolha do que ele vai dizer e os argumentos que ele vai escolher no discurso. O dispositio é o modo como esse discurso se organiza. Como é que ele está escrito, como é que ele foi produzido. O elocutio é a escolha do estilo. Que estilo ele vai usar? Um mais emotivo, um mais racional, um mais lógico. O actio é o modo como ele vai enunciar. A entonação, o ritmo, a pausa. Você percebe que pessoas que discursam no mesmo tom, mesmo ritmo, sem dar pausas, é muito cansativo. Com 5 minutos você quer parar de ouvir. Uma pessoa que entona melhor, dá outros ritmos, pausa, faz você pensar, puxa a atenção. Veja que esse modo consegue prender melhor e provavelmente persuadir também. E já a memória é como ele vai guardar o discurso, como ele vai memorizar. O inventio, dispositio, elocutio, actio e a memória. Beleza? E temos para finalizar aqui o discurso conflitual e o discurso não conflitual.
Discurso conflitual é aquele discurso bem polêmico, né? Vai estar fundado em quê? No dissenso, com certeza no dissenso. Vai ter aquela divergência dos pontos de vista e, logicamente, um conflito. Mas também temos um discurso que é não conflitual. É um discurso mais didático. A função dele é explicar, é descrever, certo? E aí temos uma reflexão. Já que a gente deve considerar que é impossível não ser tomado por nenhuma matriz ideológica, será que nós somos capazes de fazer realmente essa divisão? De não sermos tomados por nenhuma matriz ideológica? Será que sempre seremos imparciais em nossas respostas, em nossos discursos? Será que quando eu ensino algo, eu não já parto de um ponto de vista pré-estabelecido? Será que minhas experiências, será que uma juíza, quando vai julgar um caso de estupro ou um caso de Maria da Penha, será que ela não já parte de ideias pré-concebidas de sua própria experiência? Né? E aí vem, por exemplo, essas duas questões. Será que o Brasil foi descoberto ou foi colonizado? Depende. Depende das minhas ideias que estão aqui na mente, né? Depende da análise do discurso. Qual a minha posição na luta de classes? Como é que eu vejo o sujeito, o inconsciente dele? Como eu me vejo? O MST, ele é um grupo que ocupa ou que invade terras? Ou será que é um grupo terrorista? Depende, não é verdade? E aí eu vou colocar aqui uma atividade que vou passar no AVA de vocês e vocês vão responder lá mesmo, de forma bem simples, pontuando cada uma das respostas. O tema é esse: o isolamento social como forma de prevenção ao Covid-19. Estamos vivendo em isolamento social há 2 semanas. Será que isso aí realmente é uma forma eficaz de prevenir o Covid-19? Existem pontos favoráveis e pontos contrários, né? Pessoas que defendem de um lado, pessoas que defendem do outro, não é? Eu quero que você identifique o dissenso, quais são os 2 pontos de vista principais, escolha o posicionamento, se você vai ser favorável ou contrário, defina um auditório para o qual você vai discursar, e aí você vai refletir qual é o elemento retórico que pode ser mais eficaz nos seus argumentos, o logos, o ethos e o pathos. E a partir desse elemento retórico, você vai redigir uma tese do seu posicionamento favorável ou contrário, e você vai me elencar 2 argumentos capazes de defender sua tese. Beleza? Assim a gente termina a aula 2.1. Foi longa, mas foi muito boa. Se precisar, assista novamente, pontue no caderno, porque somente assim você vai conseguir pegar esses novos conceitos, novas expressões e conseguir fazer uma boa prova depois. E para finalizar, eu quero deixar uma mensagem para vocês, para reflexão, para a gente finalizar essa aula de hoje. A saúde nem sempre vem da medicina. Na maioria das vezes vem da paz de espírito, da paz no coração, da paz na alma. Vem do sorriso, vem do amor. Tá bom? Agora é noite, então uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus e até a aula 2.2.